Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia estamos aqui, graças a Deus, para mais um dia de experiência com a palavra de Deus, é claro, a palavra que nos dá o direcionamento, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos dá a direção certa que a gente precisa. Você já fez alguma coisa e se arrependeu? Claro que sim, né? Todos nós tomamos decisões diárias que nós se arrependemos depois. E se nós não agíssemos pelo impulso, pensássemos primeiro, às vezes antes de tomar uma decisão ou até mesmo antes de liberar uma palavra, antes de fazer qualquer tipo de coisa, nós com certeza nós iríamos errar muito menos, não é verdade? A vida, ela é feita de escolhas, mas nem tudo que aparece na nossa frente a gente precisa escolher ou pegar ou seguir. A gente precisa tentar entender o que é melhor para mim. Porque às vezes eu tomo uma decisão me baseando na decisão de outra pessoa. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui. Eu já estou hoje morando em Portugal, vai fazer agora 10 anos. E antes de eu vir para Portugal, eu tentei ir para outro país. Eu estava um pouco, naquela altura, insatisfeito com o Brasil. Eu havia perdido o meu pai e eu estava muito decepcionado e eu decidi sair do Brasil. Eu, minha esposa, meus 6 filhos e a minha mãe. Parece loucura, né? Eu não tinha o dinheiro suficiente. A minha mãe, é claro que na altura, ela me ajudou, ela acreditou naquele projeto. Também a minha mãe sabia que eu era muito esforçado, muito focado. E eu sempre ajudei minha mãe naquilo que eu podia e naquilo que eu não podia também. Ela sabia que eu era uma pessoa muito focada e muito determinada. Decepcionado com o Brasil, casado, com 6 filhos, eu comecei a fazer vários tipos de pesquisa sobre mudança de vida e principalmente mudança de país. Eu mirei o país chamado América, né? Os Estados Unidos, o país do tio Sam, o país das oportunidades. Eu me programei para morar nesse país e eu me programei para começar a vida nesse país. Só que quando eu comecei a fazer o planejamento, eu comecei a ver história de outras pessoas que foram para lá e deram certo. E eu pensei, se essa pessoa deu certo, para mim também vai dar certo. Só que no meio do meu projeto de vida, eu comecei a entender que se eu ia para a América, a minha esposa também teria que ir comigo. E se a minha esposa fosse, obviamente, os meus filhos também iriam comigo. E eu havia prometido para minha mãe que se desse tudo certo, ela também iria comigo. E eu comecei a observar a dificuldade de tirar o visto americano. Depois eu comecei a observar a dificuldade da documentação. Depois eu comecei a observar a dificuldade de eu levar a família. Mesmo assim, eu continuei focado no meu propósito, porque eu estava olhando para a vida de outras pessoas. Só que as pessoas que foram para a América foram em momentos diferentes, em situações diferentes, e você sabe que cada caso é o seu caso. Eu fiz tudo conforme manda o figurino. No dia da minha entrevista, o cônsul olhou para mim seriamente e me fez uma pergunta. Escuta isso, eu não esqueço até hoje. Olha o que ele me perguntou. Você é casado? Eu olhando para ele, fixo no olhar para ele, eu falei, sim, eu sou casado. Ele falou, o que você quer fazer na América? O que você quer fazer nos Estados Unidos? Eu falei, eu quero conhecer, eu quero passear. É o meu sonho conhecer os Estados Unidos. Ele falou, ok. Você pretende ir sozinho para a América? E eu falei para ele, sim, eu pretendo ir sozinho para a América. E a sua esposa não quer ir com você? Eu falei, não, as condições financeiras não dá para ir os dois, só para mim. Ele falou, ok. Ele olhava para o computador, ia conversando comigo, e depois ele fez a pergunta que eu imaginei que ele não faria. Talvez você que está do outro lado vai achar isso cômico, engraçado. Sabe o que ele me perguntou? Você tem filho? Eu falei, tenho. Ele falou, quantos?
Eu falei, 6. E ele falou, nenhum dos seus filhos vai para a América com você? Eu falei, não. Então você quer realizar o seu sonho sozinho? Eu falei, sim. Ele olhou para mim, pegou um carimbo e fez, negado, obrigado, e me entregou o passaporte. Naquele dia eu fiquei muito decepcionado, fiquei muito triste. E depois que eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo e fiquei pensando. Falei, meu Deus, e se o meu visto americano tivesse dado certo naquela altura? Como seria depois? Para minha esposa, para os meus filhos, longe de casa. Quantas pessoas que fazem planos, projetos e sacrifícios e às vezes não incluem a sua esposa, seu esposo, seus filhos. E às vezes no meio desse projeto, tantas coisas acontecem, tantas situações acontecem que depois você não consegue resgatar o tempo perdido. Sabe o que eu fiz? Eu voltei para casa e eu comecei a analisar novamente como seria o início do meu novo projeto, para onde que eu iria. Para a América não deu certo. E eu comecei a pesquisar países da Europa, Espanha, França. Cheguei em Portugal. Falei, Portugal é um país semelhante com o Brasil, o idioma praticamente é o mesmo, muda algumas coisas e eu consigo levar a minha esposa e eu consigo levar os meus filhos e também consigo levar a minha mãe. Esse projeto foi adiante e quando eu fui, eu falei para minha esposa, se eu for iniciar esse projeto, eu não vou sozinho, porque se Deus está com a gente nesse projeto, nós vamos todos juntos, vamos lutar junto, sorrir junto, chorar junto, cavar o poço junto e beber água limpa junto também. E se a água estiver um pouco suja, turva, a gente vai beber desse mesmo jeito, porque o começo é tudo difícil. Pessoal, eu coloquei Deus na frente. Falei, Senhor, o primeiro projeto não deu certo. E eu entendo que não deu certo, até porque o Senhor não estava naquilo. Deus não estava naquele projeto. Eu não ia conseguir, eu sou apegado aos meus filhos, eu sou apegado à minha família, eu amo meus filhos, amo minha esposa, amo minha família. Eu não ia dar certo. Eu não ia ter a produtividade certa, eu não ia romper, a cabeça ia ficar lá, a metade da cabeça ia ficar aqui, o casamento esfria, você pode, sabe, acontecer uma série de coisas, como pessoas que vai sozinho, acaba se separando, enfim, família é família. Se é para romper, vamos romper junto. Reino dividido não subsiste. Consequência, vim para Portugal, minha família veio junto, nós passamos muitas dificuldades aqui, mas foram muitas dificuldades. Vocês não têm noção. Dificuldades com moradia. Nós moramos 3 meses em cima de uma igreja que nos ajudaram. Nós passamos dificuldade no arrendamento. Eu passei dificuldade para conseguir meus documentos. A minha esposa, dificuldade em conseguir creche naquela altura para as crianças. Sabe, sofremos assim, de uma certa forma, uma pressão psicológica de vários lugares, pessoas que davam errado, pessoas que falavam, vocês são malucos, vai dar errado, por que vocês fizeram isso? Sabe, enfim, eu não desisti. E quando eu olhava para minha esposa, ela falava, não vamos desistir, porque Deus está com a gente. O tempo passou, as coisas aconteceram e Deus nos sustentou, porque nós estávamos debaixo de uma palavra. A palavra que nós estávamos embaixo é essa aqui, ó, que eu quero compartilhar com você. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, deixe o seu nome, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Eu tenho certeza que se você tem um projeto e você está com dificuldade, você está com medo de romper, saiba de uma coisa, quando Deus está com você, ninguém pode te parar. Quando Deus está com você, mesmo que você enfrente lutas, dificuldades, mesmo que você esteja fraco, Deus vai te fortalecer e Deus vai te dar o direcionamento. Talvez não é do jeito que você quer. Talvez o seu projeto não vai acontecer amanhã ou depois da manhã, ou nem sempre da maneira que você planejou. Mas eu tenho certeza, quem não desiste vence. Sabe? O perdedor e o vencedor sempre vão caminhar junto. A diferença é que um desistiu e o outro permaneceu. Então deixe o seu nome, daqui a pouco eu vou fazer uma oração por você.
Todos os dias eu estou aqui de segunda a segunda com uma palavra direcionada por Deus para o seu coração. Eu tenho ajudado dezenas de centenas de pessoas com a palavra de Deus, pessoas que estavam prontas para desistir, para abandonar, para desfazer do seu relacionamento, para desfazer do seu casamento, estão ouvindo essa palavra, estão tendo esperança no coração. Porque só Deus pode abrir a porta, só Deus pode te curar, só Deus pode te abençoar. Olha a palavra que Deus colocou no meu coração. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha, não se aparta da tua boca o livro desta lei. Ou seja, eu me apeguei à palavra de Deus e eu meditei na palavra de Deus. No lugar da dúvida eu coloquei a força, no lugar da solidão eu coloquei a esperança, no lugar do medo eu coloquei a força, porque o Espírito Santo de Deus me fortaleceu. E hoje já são 10 anos, os meus filhos cresceram, os meus filhos casaram, os meus netos estão aí, ambas minhas filhas já estão grávidas e já tenho olha só para você ver, um netinho, né? 2 netinhos, 3 netinhos já, vai nascer o 4º netinho. É isso mesmo, amor? É isso, né? Então você está vendo que coisa maravilhosa que Deus fez na minha vida e é o que Deus vai fazer na sua vida também. Então, não fique ouvindo as pessoas erradas, não. Senão você vai pegar o medo delas e vai colocar no seu coração. Aí vai dar errado em tudo que você for fazer, tá bem? No meu caso, a minha experiência foi uma mudança de país. Mas talvez a sua é uma mudança de emprego, de empresa, de cidade, de bairro, de país, de continente. Não importa. Se você meditar na palavra de Deus, você vai aprender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá bem? Você recebe essa palavra? Eu posso orar por você? Se você permitir, eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal, tá bom? Para que você compartilhe esse vídeo e para que você possa ajudar outras pessoas. Existem pessoas nesse exato momento desistindo da vida, do sonho, do casamento, desistindo de tantas coisas por falta de fé, constância, por falta de amor, de paz. Mas Deus, Ele vai te dar a paz que você procura, tá bem? Deixa eu te abençoar agora com uma oração. Posso? Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te glorifico pelas bênçãos, pelas maravilhas, que o Teu Espírito Santo continue nos fortalecendo, que o Teu Espírito Santo continue nos dando o direcionamento certo. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor, meu Deus, vai curar quem está doente, quem está ferido. Eu tenho certeza que o Senhor vai dar direção para muitos que estão perdidos, desanimados, desamparados. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil da vida, catástrofe, terremoto, furacão, tsunami, sabe, pessoas desesperadas, pessoas em pânicos. Quantas pessoas estão sofrendo agora porque perderam quem amava, com seu coração dilacerado. E nenhuma palavra pode confortar esta pessoa, a não ser o Teu Espírito Santo, a Sua palavra que é verdadeira, a Sua palavra que cura o homem e a mulher. Por isso, a partir de agora, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos e que todos sintam a Tua paz, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus ilumine, que Deus continue sendo grande na sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.